O arianismo é uma crença cristã que surgiu no século IV, criada por um líder religioso chamado Ario, que vivia em Alexandria, no Egito. A principal ideia do arianismo é que Jesus Cristo não é igual a Deus Pai. Ario acreditava que Jesus, embora fosse uma figura divina e especial, foi criado por Deus em algum momento, ou seja, ele não existiu desde sempre, como Deus Pai. Isso significa que, para os arianos, Jesus não é da mesma essência ou natureza que Deus Pai e, por isso, é inferior a ele. E você sabe o que é Trindade? Como e por que foi criada essa doutrina? Você está preparado para combater heresias? Falaremos hoje de arianismo. Fique aqui comigo e vamos aprofundar nesse tema. Essa ideia era muito diferente do que a maioria dos cristãos acreditava na época, especialmente no que diz respeito à Trindade, que é a crença de que Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas de uma só essência e eternas. Por causa dessas diferenças, surgiu uma grande discussão dentro da igreja. Para resolver esse conflito, o imperador romano Constantino convocou todos os bispos cristãos para um grande encontro, conhecido como Concílio de Nicéia, no ano de 325. Nesse concílio, os líderes da igreja decidiram que o arianismo estava errado e que Jesus Cristo é, de fato, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência e eternidade existente como Deus Pai. Essa decisão foi expressa no Credo Niceno, um tipo de declaração de fé que ainda é usado em muitas igrejas hoje em dia. Mesmo depois de ter sido condenado como heresia, essa crença contrária aos ensinamentos oficial da igreja, o arianismo continuou a ter seguidores, especialmente entre alguns povos germânicos que adotaram essa crença quando se converteram ao cristianismo. Porém, ao longo do tempo, essa doutrina foi perdendo força e acabou sendo quase completamente abandonada. Hoje, o arianismo é lembrado principalmente como um ponto importante na história das discussões sobre quem Jesus é e como ele se relaciona com Deus. A doutrina da Trindade foi formalizada em resposta a várias heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, sendo o arianismo uma das mais significativas. Ario argumentava que Jesus, o Filho, não era eterno e não possuía as mesmas essências do Pai. Para os arianos, o Filho era a primeira e mais alta das criaturas de Deus, mas ainda assim criado e, portanto, subordinado ao Pai. Na ortodoxia cristã, a Igreja rejeitou essa ideia no Concílio de Nicéia, 325 d.C., onde foi afirmado que o Filho é consubstancial, na mesma substância ou essência com o Pai. Isso significa que o Filho é igualmente eterno e divino, não criado, mas gerado. Ao negar a plena divindade de Cristo, o arianismo minava a unidade e a coigualdade da Trindade, pois apresentava um desequilíbrio onde o Filho e o Espírito Santo não eram completamente divinos como o Pai. A doutrina da Trindade, como afirmada pela ortodoxia cristã, mantém que as três pessoas são coeternas, coiguais e consubstanciais. Qualquer subordinação ou criação de uma das pessoas seria visto como uma negação da verdadeira natureza de Deus. Se o Filho fosse uma criatura, ele não poderia ser o verdadeiro Salvador, pois apenas Deus pode redimir a humanidade. Isso impactaria a salvação, pois se Jesus não fosse totalmente divino, seu sacrifício não teria o valor necessário para a redenção completa. Já a ortodoxia cristã afirma a plena divindade de Cristo é crucial para a teologia da salvação, pois apenas Deus poderia oferecer um sacrifício perfeito
e suficiente pelos pecados do mundo. O arianismo foi amplamente debatido e levou à convocação do Concílio de Nicéia, onde a Igreja condenou o arianismo como heresia. O credo niceno, formulado durante este concílio, expressa a crença ortodoxa na Trindade e na consubstancialidade do Filho com o Pai, algo que se tornou central para a teologia cristã. Em resumo, o arianismo foi uma das heresias mais desafiadoras para a doutrina da Trindade, e sua rejeição foi fundamental para a definição e reafirmação da crença trinitária na Igreja cristã. A controvérsia ariana ajudou a consolidar a compreensão da Trindade como três pessoas distintas, mas coiguais e coeternas, compartilhando uma única essência divina. Diga-nos no comentário qual a sua opinião. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.